E aí, povo terceiro tendência? Então, vamos continuar bem? Vamos lá, cara. Então, olha só. Agora, volume 3, Química A e ligação química. Aquilo que você gosta bastante porque não tem muita dificuldade de fazer, tá? Binho, pra que eu preciso de ligação química? Estabilidade. Pronto, só guarda isso. Então, assim, ó, cara, ligações químicas é muito, muito simples. É só você lembrar que você está procurando estabilidade. Tudo no mundo procura estabilidade. Não vem dizer que você não sabe, porque você acabou de ter aula de termoquímica, onde você procurava estabilidade, o estado de menor energia possível. E os elementos fazem isso. Tanto que no seu corpo tem a bomba de sódio e potássio. Como assim, Bim? Bomba de íon sódio e potássio. Se fosse procurar a estabilidade do seu corpo para fazer ligação química, você estaria morto, meu amigo, porque transformar em sódio e potássio, aí ia ter bomba. Sério, Bim? Sim, aí você realmente tem uma bomba de sódio e potássio. Então tudo no mundo procura estabilidade. Seu corpo está estável, você tem a diferença de potencial, a tal da sinapse, um impulso nervoso justamente por isso, por ligação química. Então, gente, olha só. Você vai trabalhar um pouquinho de ligação química, estabilidade dos elementos. Só isso. Só que estabilidade na química é uma coisa muito simples mesmo. Regra do octeto ou regra do octeto? Bem, é sempre assim? Não. Porque tem sexteto, você faz a expansão da camada de valência, faz a contração da camada de valência. Isso aqui é uma convenção, meu amigo. Isso aqui é o mais recorrente. Ser um gás nobre, ter 8 elétrons na camada de valência, ou você ter 2. Não é difícil, cara. Bem, achei que era mais difícil, não. Isso aqui é o recorrente. Só que você vai entender é procurando ser sempre um gás nobre. Você quer ser estável. Por isso, ter 2 elétrons na camada de valência para você ficar parecido com um hélio. Ter 8 na camada de valência para você ser depois do hélio. Aí você tem o neônio, tem o argônio, o criptônio. Sabe muito bem que lá na tabela periódica você tem os gases nobres que são estáveis. Claro que se você forçar, você tem uma expansão da camada de valência. Aí já foge da regra do octeto. Binha, mas eu não sei isso ainda, relaxa. Você vai subdividir as ligações químicas entre átomos, não é entre moléculas. Outra coisa que é importantíssima, entre átomos. Você tem a ligação iônica, você tem a ligação covalente e a ligação metálica. Você vai ter todas as aulas. Foi de boas? Foi de boas. Binho, ligação iônica. Gente, assim, não tem como ter diarreia mental, porque a ligação iônica é a que forma íons. Vamos de novo, Binho, sim. Ligação iônica é aquela que forma íons, onde você vai ter um cátion e um ânion. Sempre, gente, um cátion e um ânion. Então fica muito mais fácil, mais recorrente, se ela for entre metal e ametal. Binho, por que você destacou de vermelho? Mi-ame. Ligação mi-ame é ligação iônica. Mi-ame. Foi difícil, gente? Não, né? Acredito que não. Então vamos lá, Binho. Eu tenho o sódio, que é um metal, e tenho o cloro, que é um ametal. Você vai procurar estabilidade. Regra do octeto. Se você perceber, esse cara tem 11 elétrons. 11 elétrons e 11 prótons pelo número atômico dele. Se você fizer a distribuição eletrônica, você percebe que na camada de valência tem um elétron, justamente porque ele é da família 1A, e sendo da família 1A, ele tem um elétron só. Então, bem, um 3s1 tem um elétron só. Se ele perder esse elétron, se você pegar a camada de valência que vai ser depois que ele perder, 2 mais 6 dá 8. Completa o octeto, fica de boa. Esse cara tem na camada de valência 7 elétrons porque ele é um halogênio, ele é da família 7A. E se você fizer a distribuição eletrônica 17, você vai perceber que na camada de valência tem 7 elétrons. Então, por favor, Binho, 7. O que você faz agora com calma e respira, tá? Com muita calma mesmo. Você vai estabilizar 8 e 8. Tá, Binho, mas olha só, como é que eu vou saber que é ligação iônica, como é que eu vou saber que eu tenho que dar elétron? Anota para mim. O elemento que tiver até 3 elétrons na camada de valência, ele vai dar. Vamos de novo, Binho. O elemento que tem até, anota, até 3 elétrons na camada de valência, ele vai doar elétron. Difícil, gente? Acredito que não, que é bem simples, tá? Vocês estão ouvindo barulho porque tem uma reforminha aqui em casa, mas vamos tocar ficha. Esse é o objetivo. Eu contratei eles para trabalhar a atenção de vocês na hora da prova, né? Você sabe que você vai ter que ter atenção, o máximo, a concentração máxima. Beleza, bem. Então você faz o seguinte. Eu doei, fiquei na camada de valência com 8. Eu recebi e fiquei com 8. Estabilidade, gente. É por isso que no seu corpo tem a bomba de sódio e potássio estável. E é íon sódio. Isso aqui é estável, ó. Isso aqui é neutro. Isso aqui é estável. Neutralidade não quer dizer estabilidade. Sacou? Neutralidade não quer dizer estabilidade. Não no mundo da química. Então, bem, eu perdi um elétron, fiquei positivo, e o outro ficou negativo. Porque, bem, quando você perde, você fica cátion. Todo cátion perde, todo ânion ganha. Lá de atomística, meu amigo. Volta lá.
Então, Binho, eu perdi, fiquei positivo e fiquei negativo. Você sabe muito bem que você tem cargas pontuais agora. Você tem alguém positivo, um corpo negativo. E você sabe que cargas opostas se atraem. Então, Binho, opa, já entendi. Eu vou ter justamente o positivo atraindo o negativo, formando um composto estável para o meu corpo, que eu uso bastante. Sim, você veio do sal, amigo. Não sabia disso? Sim, a vidinha veio do sal, o tal do impulso nervoso. A vida água marinha, para você entender a jogada toda. Vamos lá então, Binho. Isso aqui eu já mostrei para vocês, mostrei como é que funciona alguém dando e recebendo, só lembrando que se o elemento tem até 3 elétrons na camada de valência, você perde esse elétron, ou perde esses elétrons, até procurar estabilidade. Foi de boa? Características. Isso aqui é extremamente importante, gente. Guarda isso aqui porque na sua apostila tem e aqui também vai ter. Primeiro que a ligação entre metal e ametal é mais comum, mais recorrente. Pode ter ligação iônica sim entre ametais. Pode ter ligação covalente entre metais e ametais. Então, mais recorrente, por favor, me ame. Me ame, metal com metal. Guarda isso, fica mais fácil, tá? Para você diferenciar a ligação iônica da ligação covalente. Sólidos, a temperatura ambiente a 25 graus Celsius são sólidos, eu até coloco para vocês, tá? Bem, a temperatura ambiente, CATP, condições, ambiente, temperatura e pressão. Então você tem, por favor, a temperatura de quanto, Binho? A temperatura de 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. Foi de boa? Então, são sólidos. São sólidos. Sal de cozinha, gente. Sal de cozinha, o NaCl que você conhece. Ele é sólido. Sacou a ideia? Perfeito? Vamos lá. Retículo cristalino forma uma rede de cristais de cátions e ânions. É um cátion aqui, um ânion aqui. Um cátion aqui, um ânion aqui. Tanto que forma um cristal. O sal é um cristal. Retículo, rede de cristais. Retículo cristalino. Foi de boa, gente? Isso é perguntado em prova. É muito chato, tá? Detalhe, né? Tem acento, né, Binho? Que eu acredito seja uma proparoxítona. Se eu tiver errado, vamos lá. Tô bem na gramática, né, senhores? Vamos lá. Retículo cristalino e conduzem corrente elétrica em solução. O que é em solução, Binho? Em meio aquoso. Porque a água é um solvente polar e composto iônico é sempre polar. Já guarda isso para sua vida, tá? Vão te perguntar em algum momento, composto iônico é polar, Binho? É sempre polar. Então, se você usar a água, vai conduzir corrente elétrica. Duvidei, Binho. Faz o seguinte, pega uma água com uma bacia com água e sal, pega um fio desencapado e coloca o dedo. Foi de boa? Então conduzem corrente elétrica porque o sal se dissocia. Composto iônico se dissocia, tá bem? Mas por que tá falando do sal? É porque a maioria dos sais são compostos iônicos. Beleza, beleza. Então, Binho, conduzem corrente elétrica em solução e no estado líquido. Toma cuidado. Aí, Binho, mais solução em água, né, líquida? Tá, a 25 graus Celsius a água é líquida, mas tá uma solução. É ter soluto e solvente. Quando você pega um sal e funde ele, você está fundindo, transformando em líquido, você está aumentando a superfície de contato de íons, cátions e ânions desse sal e vai conduzir corrente elétrica. Então não compara um com o outro. Um é uma solução e outro é no estado líquido. De boa, senhores. Pô, Binho, agora depois disso fica até mais fácil, né? Então vamos fazer o seguinte. Fórmula é o que mais cobrado na sua apostila. Fórmula de ligação iônica. E aí como é que eu faço, Binho? Tem duas formas de você fazer. A representação de Lewis ou cruzar as cargas. A gente chamava de regra do Vesgo antes, mas não acho legal. Vamos lá, Binho. Lewis ou você cruzar as cargas. Como é que é por Lewis, Binho? Lewis você tem que acertar numa questão discursiva, tá? Você tem que representar os elétrons na camada de valência. Por isso que a gente chama de estrutura eletrônica de Lewis. Foi o cara que estudou, não foi o Binho. Não é estrutura de Binho, é estrutura de Lewis. Então o que você vai fazer, por favor, é colocar a camada de valência sendo representada. Como assim, Binho? Vamos lá. Se você pegar o X, questão 11, página 274. Vai lá pra mim, vai lá pra mim, vai lá pra mim. Esqueci de falar isso, tá, gente? Desculpa. Vamos lá. Questão 2, perfeito. Desculpa, questão 11, página 274. Questão 11, página 274. Achou? Achei, Binho. Obrigado. Então, a questão 11, página 274, senhores, o lance é o seguinte. X, o Z vale 20. A questão fala isso, que você tem um elemento X, que o número atômico dele vale 20. E o Y é um halogênio. Tá bem, o que isso me ajuda? A descobrir a camada de valência de cada um. Se você pegar o cara de 20, você vai lá fazer a distribuição eletrônica e vai perceber que ele é um metal alcalino terroso. Ou faz o seguinte, vai na tabela periódica direto e procura quem é um elemento. Eu te ajudo, é o cálcio. O X é o cálcio. E aí o que você faz? Sabe que ele é da família 2A, aí você representa a quantidade de elétrons da camada de valência. Por isso ele ser um representativo. Então você faz o seguinte, tem 2 elétrons na camada de valência.
Foi de boa? Então fui lá e coloquei 2 elétrons. Lembra que até 3 elétrons você perde, né? Já sei quem doa, Binho. Aí você pega o cara da 7A, que é um halogênio, e olha só, eu representei com 7 elétrons na camada de valência. Então, Binho, uma doação eletrônica vai do menor para o maior, vai do pobre para o rico. É sempre assim na sua vida, né, gente? Vamos lá, paga uma continha, sempre vai para o rico. Então, Binho, o que você faz? Doa. Você doou um elétron, aí você obedece à regra do octeto. Olha para mim. Regra do octeto quer dizer 8 elétrons na camada de valência. Se você perceber que esse cara aqui recebeu 1, tinha 7, agora ficou com 8. Ele ficou estável, Binho. Mas o X não. Então você vai fazer o seguinte. O X tem que perder todos, tá, Binho? Mas se perder todos vai ficar 100. Não, lembra que é o cálcio. Ele tem 20 elétrons. Ele perdeu 2, ele vai ficar com 18. Ele vai ficar com a configuração eletrônica igual de um gás nobre. Igualzinha. Então o que você vai fazer? Vai puxar mais um Y tranquilamente e vai colocar 7 elétrons na camada de valência, porque ele é um halogênio. Beleza, Binho. E aí o que você faz? Doa esse elétron para o Y. E aí, Binho, agora? O Y ficou estável, o Y ficou estável e o X ficou estável. Todo mundo feliz, você teve uma festinha iônica aí. E aí, como é que fica a fórmula, Binho? A proporção é de 1 para 2. Coloca sempre o metal primeiro, tá? Aquele que tem menos elétron. Coloca sempre, é regra. É regra e você obedece. Então, Binho, pela fórmula que eu tenho, eu vou ter X, Y, 2. Beleza? Beleza. Tá, Binho, agora o seguinte. Já consegui resolver contigo o lance da fórmula, tá? Fazendo pela estrutura de Lewis, que é a mais segura. Posso fazer pelas cargas? Pode. A carga tu vai fazer o seguinte. Todo cátion perde, é aquele que tem menos elétron, vai ficar positivo. Quem perde fica positivo, ele perdeu 2, vai ficar 2 positivos. E cada um deles, cada um do Y, recebe 1. 1. Ah, bem, mas se eu fosse olhar por isso aqui, ó, o X é da família 2A, perde 2 elétrons. O 7 vai ganhar 1, lá do primeiro ano com a tia Janice, amigo. E aí, bem, o que eu faço? Só faz o seguinte, olha só que bacana. Esse 2, ele vai virar índice do Y, e o 1 vai virar índice do X. E aí, o que eu faço? Eu tenho a fórmula. Lembra que o X tem que ser primeiro, tá? Ele é um metal. Beleza? Então vai ficar XY2. E uma ligação iônica, né, Binho? Sim, XY2 e uma ligação iônica. Beleza? É assim que você faz a fórmula. E muito mais rápido, tá vendo? Só que aí tem que tomar um cuidado, tá? Se tiver uma proporção de 2 para 2, o bicho pega. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, faz o exercício, resolve, vai pro próximo vídeo, que aí o bicho pega. Tem mais aula, tá? Eu fui. Também quero estudar. Eu quero mais forte, sério mesmo. Sou